Bom dia, meu Deus. Bom dia para toda a equipe espiritual que se faz presente. Bom dia para os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, nossos guias. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por estarmos aqui na sua presença para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer sempre a Deus pela oportunidade de mais um dia e em todo o tempo vamos exercer a nossa fé em qualquer situação pela qual estejamos passando, mesmo que seja a pior de todas. Deus, Ele se faz presente sempre, nos dando uma solução, nos mostrando uma saída, porque Ele nunca nos deixa só. Então vamos confiar, acreditar e ter fé. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 191, que diz o seguinte: a dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm problemas muito maiores do que os seus e não desanimam. Essa resistência e luta lhe dará a melhor noção das próprias dificuldades, passando a não considerá-las difíceis ou insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, com o tempo a seu favor, com saúde e uma grande proteção divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a providência para nele não cair. Que assim seja. O capítulo de hoje, meus queridos, do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º. Bem-aventurados os aflitos. E o que Jesus quis dizer com bem-aventurados? São aqueles que já são felizes. E o item de hoje é o 31. Proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. Pelo nosso amigo espiritual São Luís, em Paris, 1860. São Luís disse o seguinte: na verdade, Kardec fez uma pergunta para São Luís. Os que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mas têm em vista somente sua felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos. Será que eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? Essa foi uma pergunta de Kardec. E São Luís respondeu: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuírem para o bem-estar material de seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que fornecem com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo caridoso, que é dado pela fé espírita, pode levar muitos infelizes a também aceitarem seus sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero, que lhes traria consequências desastrosas
para o futuro. Que assim seja. Pois é, meus amigos, que grande reflexão. Meus amigos, ninguém consegue viver isoladamente neste mundo, neste planeta. Nós dependemos um dos outros o tempo todo. E tudo que acontece em nossa vida reflete e influencia em quem está próximo. Mesmo que nosso exemplo seja egoístico, mas nós influenciamos o próximo. Por exemplo, quando ficamos doentes, nossa situação não reflete na família, nos amigos, nos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho? Então, nossos sofrimentos vão sempre influenciar o outro. Tudo que a gente faz da vida, na verdade, influencia o outro. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos se nossos sofrimentos podem ser proveitosos para alguém, São Luís respondeu que sim, não foi? Seja material ou moralmente. Então, vamos ter fé que diante de qualquer situação pela qual estejamos passando, vamos ter mais fé e resignação de que tudo passa. E que nosso exemplo talvez ajude alguém naquele momento que está passando por um desespero. E isso se chama caridade. Vamos lembrar sempre que o nosso pensamento e o que a gente faz sempre vai influenciar o outro. Então, vamos saber fazer boas escolhas. Que Jesus nos ajude, nos dando essa sabedoria e que a gente possa sempre desejar o melhor, não só para a gente, mas para o próximo. A gente pode ajudar uma pessoa até de longe, através das orações. Mesmo que você esteja doente, você pode ajudar o próximo nas suas orações. Não peça só por você, peça por você e por todos. Muitos estão passando, talvez numa situação, eles estejam até numa situação pior do que a sua. Então peça sempre a Deus por você e por todos. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um ensinamento. Que o Senhor ilumine cada vez mais São Luís e toda a equipe espiritual que se faz presente. Que a gente possa ter esta sabedoria, que a gente possa refletir neste momento sobre tudo que foi lido. Que o Senhor nos ajude, nos dê essa força, essa resignação sempre. Te entregamos agora a nossa alma, o nosso espírito, a nossa família, amigos, parentes, colegas de trabalho, a nossa casa, física e mental. Te entregamos aqueles que neste momento estão passando por alguma dificuldade, seja financeira, emocional, de doença. Te entregamos o nosso planeta, todos aqueles que ainda não vos conhecem.
Que o Senhor nos guie sempre, Pai. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte: quando tudo parecer perdido, quando a vida doer, grite e chame Jesus, porque Ele nunca desistiu de nós, mesmo quando nós teimosamente, nos enfiamos mar adentro das tempestades, achando que vamos dar conta. E ainda assim, somos sempre resgatados e colocados em terra firme para continuarmos e termos a oportunidade de fazer o melhor em nossas vidas. Mas não podemos esquecermos que o mesmo benefício que recebemos do Divino Mestre deve ser aprendido e usado com os irmãos que muitas vezes estão à deriva e só precisam de um pouco de atenção de nós. É dando que se recebe. Essa é a contabilidade da vida no Espírito. Que Jesus nos dê esta sabedoria para que a gente possa refletir sempre. Jesus nos abençoe, nos dê um dia tranquilo, um final de semana com muita paz. E se na segunda-feira for da vontade do Pai, estaremos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Meus horários estão assim, um pouco diversificados, porque neste momento, meus amigos, eu estou fazendo as radioterapias. Mas eu estou bem. Porque eu sei que Deus está no comando de tudo. E tudo passa. Que assim seja, assim é e assim será.